Nesse vídeo aqui eu queria falar algumas coisas sobre metabolismo. Então, metabolismo são as reações químicas que acontecem no nosso corpo, nas células. A gente fala metabolismo, quer dizer toda essa parte energética, né? Como é que a gente, assim, desde o consumo, a utilização, armazenamento de energia. Então a gente se refere a metabolismo mais nessa parte específica de produção de energia, né, que gera a eficiência do nosso corpo. Eu vou falar sobre dois pontos que eu acho que são muito importantes para entender mais ou menos por que a gente comete erros, por que as nossas opções, nossas escolhas, como é que a gente explica às vezes a falta de resultado. E é muito mais fisiologia é uma área muito complicada, assim, o cara tem que estudar muito essa parte, não é minha especialidade, mas dentro daquilo que a gente estuda e que a gente vê, eu peguei o principal que serve para traduzir para a vida real. O que a gente já sabe, o que a gente aprendeu, que já serve de dado, informação para a gente melhorar o nosso resultado. Uma coisa que eu acho interessante é o feedback. Tudo é em inglês, né? O feedback do nosso corpo. Basicamente é o que eu falei em outro vídeo, é o equilíbrio, né? Que chama de homeostase. O nosso corpo tenta se manter no equilíbrio. A nossa vida nunca está equilibrada, então dificilmente o nosso corpo está 100% equilibrado o tempo inteiro. Mas o ideal é ficar próximo desse equilíbrio e desequilibrar intencionalmente de acordo com o nosso objetivo, né? O que eu falei. Se você quer queimar um pouco de gordura, a gente vai tentar estimular um desequilíbrio no corpo e ele vai tentar voltar o mais rápido possível. Mas a gente tem que fazer de um jeito que ele não perceba isso e não reaja, ele acha que está no estado natural. E, na verdade, feedback não é um estudo que fala sobre feedback, assim, feedback positivo e negativo, porque tem o lado bom e o lado ruim. É assim, são conjuntos de estudos que servem de dados para formar essa teoria. Por exemplo, eles analisam o que acontece com o seu corpo depois de uma restrição calórica prolongada. Aí está lá, normalmente o corpo começa a diminuir a queima de gordura de outras atividades. Aí isso é um dado. O efeito, o que causa, assim, nos seus hormônios depois de uma dieta prolongada, aí é outro dado. Então, assim, são vários dados concretos, assim, reais, de estudos que permitem elaborar essa teoria, que faz sentido, entendeu? Então, feedback positivo seria assim, ele está jogando a seu favor. Vamos supor, primeiro você tem que estar equilibrado, né? Quando eu digo equilibrado, ele chama de set point. É o seu corpo no estado normal dele em qualquer situação. Eu sou assim agora, eu não estou assim. Eu sou assim, beleza. Então, aí você sai muito, assim, da sua rotina. Por exemplo, você está acostumado a fazer uma coisa e de repente, durante dias ou semanas, você começa a fazer uma coisa muito diferente. Por exemplo, você treinava todo dia, do nada você parou de treinar. É claro que pode ter benefício, depende do estado que você está. A recuperação pode ser mais importante nesse momento, mas não é o caso. Então, assim, aí você parou de treinar. Aí, do nada, você começou a consumir muito mais do que você consome de energia. E isso o corpo vai entender como algo diferente do que ele está acostumado, diferente do equilíbrio dele. Então, assim, ele vai ter uma reação. Normalmente, essa reação vai ser para tentar voltar a como você está. Como você estava. Por exemplo, essa mudança provavelmente fez você piorar, né? Assim, de forma geral, piorar. Em alguns casos pode ser que tenha melhorado. Então, assim, você piorou, porque você começou a comer muito, parou de gastar energia, aí o seu corpo vai tentar voltar para o lugar. Então, normalmente, o que acontece? A sua fome começa a diminuir, você se sente mais saciada por mais tempo, aí você começa a consumir menos energia, para o corpo tentar voltar àquele ponto, queimando mais energia proporcionalmente. E ele começa a liberar mais calor também pelo corpo. Você começa a sentir mais calor. Às vezes você gasta numa atividade física mais energia que normalmente você gastaria. Então, perde essa eficiência. Então ele faz todas essas medidas para tentar recuperar aquele peso que você estava. Assim, é menos eficiente no sentido que se você fizer muita besteira, que é o nosso talento,
dificilmente ele vai conseguir corrigir tudo só com esse sistema. Provavelmente você vai piorar. Ele vai tentar impedir que você piore muito, mas vai ser difícil. Não é tão eficiente para isso, entendeu? O negativo é mais eficiente nesse sentido. Ou seja, é aquele negócio que a pessoa fala: pô, 1 mês de dieta eu perdi em 2 dias. Não é exatamente assim, mas é mais ou menos essa sensação. E dura pouco também. É aquele negócio. Você continua fazendo besteira, o corpo fala: dane-se, agora eu vou mudar meu set point, agora era aqui, agora vai ficar aqui. Aqui é um ponto ruim, aqui é onde você estava bem. Por isso que a gente não pode abusar de forma ininterrupta, assim, a gente tem que sempre dar uma trava, porque o nosso corpo tem limite para isso. E por exemplo, o feedback negativo. O negativo é o seguinte: você fez uma dieta agressiva, é aquela história, perdi 10 quilos em 1 mês. O corpo reage muito mal a isso, porque não deu tempo dele se adaptar. Esse equilíbrio dele foi quebrado muito rápido. Então, nesse sentido, é o contrário. A sua fome vai aumentar absurdamente, não só fome, vontade de comer. Você vai sentir um vazio e vai consumindo até recuperar aquela quantidade de energia. Sim, difícil explicar como, mas o corpo é como se tivesse aquela memória daquele set point. Então, ele vai achar que você precisa consumir até atingir aquele ponto anterior. A sua queima de energia baixa, ou seja, às vezes você fica mais letárgico, sem energia. Seu rendimento no treino pode cair muito, porque o corpo vai começar a poupar energia. Porque você tirou de forma agressiva, ele reage. Sim, seu treino, normalmente você sente muita fadiga no treino, ou até nem vontade de treinar, porque ele está querendo poupar energia para acumular e recuperar aquele ponto anterior. E nesse caso é mais eficiente, porque ele consegue fazer você voltar para aquele ponto que você estava com muito mais eficiência. Porque para engordar é mais fácil, né? Para emagrecer é mais difícil. Então, assim, e outra coisa, uma vez que você começa a comer sem controle, é muito difícil parar antes de ter causado algum dano maior. Então, feedback é mais ou menos isso. O positivo, ele vai tentar te trazer de volta para aquele ponto bom que você estava. O negativo, ele vai tentar te trazer de volta para o ponto ruim que você estava. Ruim no sentido porque seria recuperando a gordura, entendeu? Mas na verdade isso é uma forma de defesa do corpo. O sistema é eficiente e útil, sim, faz sentido, só que pra gente, assim, vai contra os nossos objetivos se não for um negócio muito bem feito. Aí é por isso que é importante planejamento, paciência. Não acho que vai sair daqui já fazendo tudo para acelerar os atalhos, porque reage mal e afeta esse feedback, entendeu?